é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo aquele em quem a verdadeira liberdade se expressa como amor, como luz, como poder libertador. Eu tenho aqui comigo, na minha Biblinha, o texto de Mateus 5 aberto. Mateus 5, Mateus 6, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8. De modo que eu não vou ler o texto todo. Eu levaria uns 12 a 15 minutos lendo essas páginas por inteiro. Mas o que você encontra aqui é o que se convencionou chamar de Sermão da Montanha. Mas longa história, do ponto de vista técnico, não é aqui a hora dessa conversa. O que aqui nos é pertinente é a mensagem. A mensagem é a mensagem. E essa é a mensagem da única liberdade. Quem não viver e aprender a praticar e construir a vida sobre essa mensagem, sobre esse caminho, sobre esse chão, quem não construir a vida sobre esta rocha, como Jesus vem a dizer aqui adiante no capítulo 8, quando ele chama todo esse ensinamento de a rocha. Construção na rocha é construir, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Ele diz, é aqui, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um ser humano prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a rocha da vida, que aguenta o tranco da existência. As intempéries, que ele diz que vêm sobre todos, maus e bons, justos e injustos, que açoitam implacavelmente a vida de cada um, vem sobre todos. E ele disse, o homem que constrói nas bases e nos fundamentos do que eu chamo de lei da liberdade, lei da vida, lei da qualidade eterna, aquele que constrói sobre esse fundamento, esse permanece para sempre. Esse atravessa a morte e segue. Esse é imbarrável. Esse já passou da morte para a vida. Então a pergunta mais simples é, portanto, que lei da liberdade é essa? Que lei da liberdade é essa? Porque é a lei dos livres. Os livres seguem a lei da liberdade. E só os que seguem a lei da liberdade são livres. E a lei da liberdade é manter-se humilde e ensinável todos os dias da vida, com o coração ensinável, uma mente aberta para aprender. A lei da liberdade é feita da capacidade de transformar choro em consolação, dor em edificação, frustração em experiência não amargurada. A lei da liberdade está em exercer autocontrole, em ser autoamansado, para não ficar na mão
dos instigadores, dos provocadores. Os mansos são os que fazem só o que é inteligente, sábio e sensato fazer. Essa é a lei da liberdade. É a lei da misericórdia, da solidariedade, da compaixão pelo miserável. Isso é misericórdia, é ter coração pela miséria. Essa é a lei da liberdade. Esse anda livre mesmo quando para tudo para socorrer a miséria. Não se atrasa na vida. Esse que para por solidariedade. A lei da liberdade é aquela que procura manter o coração, a mente, o pensamento limpo. Limpo de perversidade, limpo de tramas, limpo de imaginação perversa acerca do outro, do próximo. Essa é a lei da liberdade. É a lei dos pacificadores, dos construtores de ponte, daqueles que não vieram para cavar fossos, mas sim para produzir reconciliação. Esses são os verdadeiramente livres. São tão livres que frequentemente são perseguidos pela própria justiça, porque eles praticam a justiça do reino de Deus, que excede a justiça dos escribas, fariseus ou de qualquer legislação nacional. Não raramente eles são perseguidos por causa da justiça dos homens, em razão de obedecerem à ética da justiça do reino de Deus, porque eles não se curvam diante de mais nada, são livres. São livres porque a mentira, a injúria, a perseguição, a invenção, a calúnia dos outros e todo o mal concebido e criado e atribuído a você não mudará seu coração. Você sabe quem você é. E o ódio, a inveja, a mentira de quem quer que seja não alterará seu ser. Você segue sendo o mesmo, porque você é livre e você anda segundo a lei da liberdade em Cristo Jesus, conforme andaram também os profetas que nos precederam. Ser livre é ter gosto próprio e não o gosto dos outros, e nem o reflexo do sabor atribuído a nós ou das tentativas de nos amargurarem. Ser livre é não permitir que o tempero da maldade humana seja colocado no prato lindo e no cardápio da minha existência. Não. Ser livre é carregar seu gosto para a vida, é ser sal da terra. Ser livre é ser luz, é ser lúcido, é ser uma candeia de graça, aonde chega, aonde passa. Esse é o ser livre, que não toma sua luz de ninguém ao lado, mas reflete uma luz interior que nasce na eternidade e vaza pelo seu olhar, pelo seu interpretar. Esse é livre. Não se deixou medianizar nem mediocrizar pela lei imediata dos homens. Ao contrário, eles praticam uma justiça que excede em muito o que os homens chamam justo. Eles estão atrelados a uma consciência superior, por isso estão para além da liberdade discutível.
seguem a lei da liberdade, porque não matam e não se deixam tomar pela ira imotivada, e não só imotivada, mas pela ira que mesmo com motivo em nós se instale e queira fazer morada. O livre é aquele que não dá abrigo ao espírito do homicídio, do ódio, da ira, do extermínio psicológico da existência de ninguém, quanto mais do extermínio físico. Esse é o livre, é o que não tem ânsia de matar. O livre é o que não é possuído pelo desejo de se irar. O livre é o que não diz, eu tenho o direito de odiar até a morte. O livre não se sente com direito para matar, porque o livre está definitivamente liberto daquilo que agrilhoa, que é a morte, que é o último grilhão, seja como pânico, seja como fobia, seja como sentimento e desejo, pensamento e elucubração, ou seja como ação desejosa de extermínio. Na vida do homem livre não há lugar para aquilo que se vincula ao matar, ao destruir, ao exterminar. Ao contrário, o homem livre busca acordos que façam a vida prosseguir. A lei da liberdade é assim, por isso, o homem livre não adultera, porque o adultério é uma invasão de privacidade. O adultério é mentira, o adultério é estelionato, o adultério é falsificação, o adultério é apropriação indébita, o adultério é roubo, e o adultério é o desmerecimento do enganado, praticado por alguém que do alto da sua luciferiana perversidade acha que está sendo mais esperto do que um homem honesto sendo enganado. O homem verdadeiramente livre não se compraz nesse engano. Ele anda segundo a lei da liberdade, por isso ele não jura falso. Por isso não há lugar para mentira nas alternativas que ele dá aos fatos da vida, às portas da vida. Ele não abre portas de mentira, ele só abre portas de verdade. E entra e passa por elas. O seu sim é sim, o seu não é não. E no seu olhar não existe o desejo de vingança, olho por olho, dente por dente. Ele é tão livre, é tão forte, que ele tem poder para não resistir ao perverso. Mas a qualquer que lhe ferir a face direita, ele tem a força e o poder de aguentar o tranco também na outra face. E não mudar sua natureza, não mudar sua decisão. Ninguém o arranca da sua consciência, nem um bofetão repetido, nem a intervenção violenta, nem a demanda tirânica. Ele segue na estrada, andando com o perverso, sem mudar no coração a direção do seu caminho. É a lei da liberdade que ama os inimigos e ora pelos que nos perseguem. Esse é o ser livre. É o cara para quem o inimigo não tem poder de mexer na alma dele, nem na mente dele, nem no espírito dele. Ele deseja o bem para o inimigo, deseja a conversão do inimigo, deseja a salvação do inimigo, deseja o amolecimento do coração do inimigo, deseja a iluminação do inimigo. Isso significa amar o inimigo.
e orar por aquele que nos persegue. Isso é ser livre. Livre, não tem ninguém mais livre do que esse indivíduo. Todos os outros são escravos, esse aqui é livre. O perverso é escravo da sua perversidade, o que odeia é escravo do seu ódio, o que adultera é escravo do seu engano, da sua mentira perene. Todos são escravos. Esse aqui não é escravo de ninguém. Esse ora e ninguém precisa ficar sabendo. Esse socorre e ajuda e não se faz propaganda a respeito de coisa alguma. Esse é aquele que sabe que o valor do dinheiro tem a ver com o pão de cada dia e não com a acumulação por uma existência inteira. Esse está livre. O homem livre é aquele sobre o qual o dinheiro não tem poder de dominação no seu coração. É aquele que sabe ter, é aquele que sabe não ter, é aquele que sabe ganhar, é aquele que sabe perder. É aquele que, tendo, se trata como se não tivesse nada. E quando não tem nada, sabe que ainda assim possui tudo. Esse é o homem livre, sobre o qual o dinheiro não tem senhorio. Os olhos dele são limpos, são luz, projetando sobre a vida. O coração dele só tem um Senhor, não tem dois, não tem três. Esse é o homem livre. O homem livre é aquele que tem um único Senhor, que é Senhor da sua consciência, e pronto. O homem livre é aquele que não está preso ao passado como trauma, nem está preso ao futuro como ansiedade. O homem livre é aquele que não anda ansioso, antes confia e caminha sereno e pacificado. O homem livre não tem nenhuma compulsão de julgar os outros, de arranjar destino, de escatologizar a existência do próximo. O homem livre não julga, não mede. Ele pondera, ele discerne para ele mesmo, mas ele não designa ninguém para nenhuma forma de condenação. O homem livre tem ponderação, não dá aos cães o que é santo, não lança aos porcos as suas pérolas, não tem nenhuma compulsão de autoexplicação. Entende que existem coisas que o mundo não compreenderá sobre nossos significados, valores e entendimentos e não perde tempo. O homem livre é esse que sabe que tem acesso ao Pai das luzes, soberano Senhor, e pede, a ele se dá, busca e acha, bate e a ele se abrirá. Isso é liberdade. Não há liberdade maior do que entrar em Deus, do que ser em Deus, do que se saber como um mazurpialzinho na bolsa do Pai Eterno, um canguru da eternidade na bolsa do amor divino. Fala de dentro com o Pai. Está em Deus, Deus está nele. Esse é o homem livre. O que lhe poderão fazer as prisões, os grilhões, as mentiras, as perseguições, as invejas, os ciúmes, os ódios? O que lhe poderão fazer os mortais? Ele é livre. O fluxo da maioria não o seduz, ele escolhe a estrada menos percorrida, a porta estreita, o caminho e a vereda, que quase ninguém opta. A maioria tem medo de andar nessa vereda da verdadeira liberdade. Esse que segue a lei da liberdade
que é livre, não é enganado pelos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou que dizem: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres. Aquele que segue a lei da liberdade desenvolve discernimento e sabe que nesta vida a gente não está aqui para julgar ninguém, mas está aqui para discernir tudo. Pelos seus frutos os discernireis, pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos sabereis quem eles são. E assim, o homem livre não se deixa ludibriar, nem mesmo em nome de Deus, nem em nome de milagre, nem em nome de profecia, nem em nome de fenômeno algum, nem se impressiona com a mera menção do nome de Jesus. O homem livre discerniu que a verdadeira liberdade habita a consciência, a essência e o compromisso engajado da fé, que olha para o ensino de Jesus e do Evangelho e chama isto aqui de lei da liberdade. E a segue com prazer crescente. E aprende a não se desviar, nem para um lado, nem para o outro, a não se deixar fustigar, mexer. Anda desobrigado, anda liberto, anda infustigável. Ninguém o desviará do curso limpo do seu olhar, projetado a partir de Jesus, segundo o Evangelho. Lei da liberdade, homem livre. Esse homem livre constrói a sua vida em algo como se for uma rocha. Essa liberdade é eterna, ela perdura e ela salta qualificadamente para a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso Senhor é eterno e ressuscitado. Enquanto eu estiver aqui, eu vou te dizer isso. E depois que eu não estiver, muitos outros continuarão dizendo. Ninguém vai segurar a liberdade da ressurreição. A ressurreição é liberdade da morte. É a vitória da liberdade eterna. Jesus permite que essa palavra tão simples, tão singela, seja entendida e, como tu disseste, seja praticada. Praticada como lei da liberdade, como lei da vida, como rocha da segurança. Por favor, ajuda-nos a entendermos a simplicidade efetiva, operante dessa tua palavra, que, em sendo praticada, ativa em nós tantas dimensões mortas, adormecidas, de fato, dormentes. Quando a tua palavra chega, ela acorda um cérebro que pode se exercitar em algumas camadas e dimensões, mas que em milhares de outras nunca foi mexido, porque são dimensões da gente que só são provocadas pelo amor, pelo Evangelho e pelo nascimento da fé. Mesma coisa na alma, nas emoções, no ativamento de emoções que nós nunca experimentamos e de consciência no espírito que nós nunca vislumbramos, que a tua palavra provoque esse ativamento, esse luminar integral de percepções na gente. Eu peço que tu faças isto agora no coração de
gente que sabe muito e gente que sabe pouco, mas no coração de todo aquele que careça e creia, que aí tu instales e atives esse poder maravilhoso de fazer gente apagada se transformar em gente iluminada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.